E eu vou tentar trabalhar hoje com vocês, fazer um resumo aqui também rápido, da presença de Deus e da afirmação de Deus nas ciências, principalmente na ciência da história, da filosofia, da antropologia e da arqueologia. Então a história, vocês sabem, ela é a ciência que tenta relatar os acontecimentos do passado dos seres humanos a partir dos objetos, resquícios documentais desse passado. A filosofia trabalha o pensamento do ser humano, a forma de pensar e de ver o mundo. E a antropologia trabalha então a vida nas sociedades humanas, o comportamento humano em sociedade no passar dos tempos. E a arqueologia trabalha os artefatos do passado, né? A exploração desses artefatos, que vai ser uma disciplina também acessória da história, né? Todas essas disciplinas se interligam e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Já foi falado aqui, a ciência nada mais é do que um esforço humano para tentar descobrir o mundo e as suas leis. Quando o ser humano começou a pensar quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o mundo já existia. E o próprio ser humano já existia. Só que nós começamos a nos questionar, peraí, eu estou aqui, mas eu estou aqui por quê? Como é que esse mundo funciona? Como é que a natureza funciona? Como é que o universo funciona? E esse ser humano foi encontrando respostas no seu raciocínio, no racionalismo, e também na ciência empírica, através dos experimentos, testes, né? E isso foi nos dando um conhecimento científico. O que hoje nós chamamos de ciência, nada mais é do que um conjunto de conhecimentos que nós já alcançamos. Mas esse conjunto de conhecimentos, volta e meia, está mudando. Por isso a ciência, ela pode errar, ela pode mudar de opinião, porque ela é o conhecimento que nós já alcançamos. Se você pegasse um cientista de 300 anos atrás e tu perguntasse para ele se um dia seria possível pessoas que estão em países totalmente diferentes, utilizando um objeto sem conexão nenhuma com o outro, física, se comunicar, esse cientista diria que seria impossível. Mas nós aprendemos que existem ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, sinais, e eles estão todos aqui no ar e nós não vemos nenhum deles. Se você botar um Wi-Fi aqui agora, ligar o Wi-Fi do roteador do seu celular, você vai ver que tem muitos sinais aqui. Também tem sinais de TV, de rádio e de um monte de coisa que está passando aqui agora. Radiofrequência. E nós não estamos vendo, nós não sentimos com o nosso corpo, os nossos 5 sentidos não alcançam essa dimensão da energia. Mas isso prova o quanto a ciência vai mudando. Tem um texto do Luiz Fernando Veríssimo, eu gosto muito dos textos do Luiz Fernando Veríssimo, que ele começa dizendo assim, ó, malditos cientistas. Durante 30 anos eu me privei de comer o que eu mais gostava no café da manhã, um ovo. Porque diziam que o ovo tinha colesterol e fazia mal para a saúde. E agora, essa semana, eu leio numa revista a capa dizendo, ovo faz bem para a saúde. Pronto. Malditos cientistas. Me privaram do ovo, aquela gema. Né? Mas a ciência é assim, ela vai mudando, porque o nosso conhecimento vai sendo acrescentado de novos saberes, de novas descobertas. E assim, o que hoje para nós é considerado um tabu ou impossível, amanhã pode não ser. E daí Paulo, o nosso apóstolo na Bíblia, em 1 Timóteo, ele dá um conselho para Timóteo, seu discípulo. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e à oposição da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Interessante que Paulo fala que existe uma falsamente chamada ciência. Mas também a Bíblia diz que Deus, Ele é o dono de toda a ciência, de todo conhecimento, profundezas da sabedoria. Então há uma ciência verdadeira e há uma ciência falsa. A ciência falsa é aquela que parte de preconceitos.
ou que tem uma finalidade anterior a si mesma. E muitos cientistas têm feito isso, têm usado de conhecimentos parciais para tentar manipular as informações, para tentar convencer as pessoas de que não há um Criador. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre Deus no passado. Porque eu penso comigo o seguinte: se a história bíblica é verdadeira, e de fato houve Adão e houve Eva, e ambos passaram pela queda, e os seus filhos e os seus descendentes viveram sobre essa terra, eles se espalharam sobre a terra. Como a própria Bíblia mostra, depois dos filhos de Noé também se espalharam pela terra, no recomeço da humanidade, Cão, Jafé e Sem. E nesse ato de se espalhar pela face da terra, os seres humanos, de alguma forma, deveriam ter na sua memória a existência desse Deus. Por mais que alguns deles rejeitaram a Deus, em alguma forma, lá nas histórias que eram passadas de pais para filho, para neto, alguma coisa desse passado deveria ter ficado. Ou será que a Bíblia é o único documento no mundo que fala sobre Deus da forma que nós conhecemos? E aí a resposta é não. A Bíblia não é o único livro no mundo que fala sobre Deus da forma que nós conhecemos. E a antropologia vai mostrar isso. A antropologia estuda os povos do mundo. E estuda as sociedades antigas e também estuda os povos que existem hoje em tribos isoladas. Tribos na Amazônia, na África, lá na Oceania, tribos que não tiveram contato com o homem ocidental, não tiveram contato com a Bíblia, não tiveram contato com o conhecimento ocidental nosso de hoje, que não foram evangelizadas, catequizadas, e essas tribos guardam na sua gênese, nas suas histórias, nos seus mitos, aquilo que foi passado de pai para filho, para neto, para bisneto, e aí por milhares e milhares, por vários milênios. E eu acho interessante o seguinte: Paulo, quando ele vai na cidade de Atenas pregar, ele faz um discurso aos atenienses, que está lá em Atos capítulo 17, e nesse discurso ele diz o seguinte: porque eu passando e vendo, eu não sei qual é que é, o que liga a luzinha aqui, ó. Que eu passando e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Então em Atenas tinha vários altares de vários deuses, e todos eles tinham estátuas, mas num altar específico não tinha estátua nenhuma, e só havia escrito assim: ao Deus desconhecido. Em grego, ad incogniteos. Ao Deus desconhecido. E aí Paulo para diante desse altar e ele faz um discurso. E ele diz: olha, eu vi que vocês têm um altar escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é esse que eu vos anuncio. Pois o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então todos os povos, por mais antigos que fossem, em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, têm alguma forma de fé em algum tipo de Deus. E isso não é uma coisa do acaso. Pensa comigo, nós hoje em dia, na era moderna, pós-moderna, os filmes de Hollywood nos têm incentivado a falar sobre, por exemplo, alienígenas. Eu nunca vi um alienígena. Eu, sinceramente, da forma que os filmes mostram, não creio que existam. Você pode variar a sua opinião. Mas veja, povos do mundo todo não falam sobre alienígenas. Povos do mundo todo não falam sobre muitas coisas. Mas há algo em comum a todos os povos de todos os lugares do mundo, em todas as épocas. Todos os povos falam de Deus. E cultuam algum Deus. E no caso aqui dos gregos, inclusive, tinha um Deus que eles não conheciam. E essa história toda vinha de uma lenda,
de um fato que havia acontecido anos anteriores, um século e pouco antes de Paulo. Havia uma praga em Atenas e as pessoas estavam morrendo. E aí diz que fizeram sacrifícios a todos os deuses e a praga aquela doença não cessou. E então eles disseram: será que há algum Deus que pode nos ajudar? E eles começaram a fazer um jejum. E aí veio um barco de outro lado do mundo, pessoas dizendo que havia um Deus que criou o céu e a terra, que esse Deus poderia ajudá-los se eles se arrependessem dos seus pecados. E aí então eles se arrependeram, fizeram o sacrifício de um cordeiro a esse Deus. E aí a praga cessou. E aí eles fizeram um altar ao Deus que eles não conheciam, pois eles não sabiam o nome desse Deus. E Paulo, quando vem, diz: é esse Deus que vocês não conhecem, é o Deus que criou o céu, a terra e tudo que há nela. E aí nós vamos então para o argumento antropológico. A antropologia mostra que existem mitos de criação e mitos de um dilúvio, e a ideia de um criador em todos os povos do mundo. Povos animistas vão dizer que foi o sol, e dão um nome para esse sol como um Deus. Outros vão ver Deus nas estrelas, outros vão ver Deus nos animais, e vão dizer que certo animal é a figura de um Deus. Como que tateando no escuro, cada povo queria se encontrar com o seu Criador. Porque dentro de nós alguma coisa nos diz, em todas as épocas e em todos os lugares, nós fomos criados por alguém. E aí então nós começamos a perguntar: quem é esse Criador? Quem é esse Criador? E essas respostas vão nos aproximando cada vez mais do Criador do céu e da terra. Então a antropologia prova que todos os povos, não existe no mundo nenhum povo naturalmente ateu. Nenhum povo no mundo. Você pode procurar qualquer tribo, em qualquer lugar. Você pode ir lá no Alasca, lá nos esquimós, em qualquer lugar do mundo. Todos têm alguma forma de religião. Tentam se comunicar com o seu Criador. Todos eles. Existem mitos de criação também. E esses mitos, a maioria deles mostra que de alguma forma, em algum momento, o ser humano se afastou de Deus. A Bíblia conta a história de Adão e Eva. O homem e a mulher criados por Deus, que decidiram pecar contra Deus e foram expulsos do paraíso. E o pecado entrou no mundo. E com o pecado a desgraça que vem até hoje. Todos esses povos antigos, a grande maioria deles, fala de algo terrível que aconteceu e que fez com que os seres humanos se tornassem, de certa forma, inimigos dos deuses. Nós temos entre os gregos a história, eu vou passar aqui, da caixa de Pandora. É o mito da criação dos gregos. Os gregos acreditam que a primeira mulher criada pelo primeiro Deus foi uma mulher criada por Zeus, chamada Pandora. Ela recebeu uma caixa que ela não podia abrir. E que quando ela abriu essa caixa continha todos os males do mundo. E quando ela abriu o jarro ou a caixa, deixou escapar todos os males, menos a esperança. Veja só, os gregos contam a história de que deuses criaram os seres humanos e que havia algo que os seres humanos eram proibidos de fazer, mas que fazendo esse algo, espalharam a desgraça sobre a terra. Isso tem para você, alguma semelhança com Adão e Eva e a serpente? Tem para você alguma semelhança com a fruta proibida? E aí nós vamos ver povos e povos e povos. Se você for estudar aqui nos tupis guaranis, eles têm também a história de um homem que fez o que não poderia fazer. E aí veio a desgraça sobre a terra. E você vê se espalhando algo comum no relato desses povos, de que em algum momento a humanidade fez um rompimento com o seu Criador. O nome desse Deus vai mudar em cada povo. Cada povo, conforme a sua língua, a sua cultura, vai chamar esse Deus de um nome diferente. E sabe que no início, a maioria das cidades tinham um só Deus. O politeísmo geralmente surge quando 2 ou 3 cidades faziam alianças. E aí, para contemplar a todos, eles diziam que todos aqueles deuses eram deuses. E aí davam poder a vários deuses. Isso aconteceu entre os gregos. Cada cidade tinha um deus. Éfeso era Diana.
Diana dos Éfesos. E aí eles iam agrupando os deuses das novas cidades conquistadas. E criava-se um politeísmo. Mas no início, cada cidade tinha um só Deus. Há um livro muito interessante para quem quiser ler, chama-se O Fator Melquisedeque. Esse é um livro muito legal para quem quiser estudar um pouquinho mais a questão da antropologia e da fé. Um homem chamado Don Richardson, se escreve, né? Mas fala Richardson. Ele conta nesse livro histórias de 25 tribos, povos que ele visitou no mundo. É um antropólogo, um cientista, e ele visitou povos de vários lugares do mundo. E esses 25 povos que ele estudou, todos eles tinham, dentro dos seus mitos e da sua religião tribal, algo que remetia ao Evangelho. Por exemplo, ele conta a história de uma tribo na África, que todos os anos, uma vez por ano, eram obrigados a pegar fazer um barquinho, e que eles teriam que então, num ritual, pegar uma galinha, e cada uma das pessoas desse povo vinha e botava a mão sobre a galinha, todos eles, e nesse ritual deles é como se os erros, os pecados dessa pessoa passassem para essa galinha. Então a galinha era amarrada num poste, numa madeira, e essa madeira colocada em cima de um barco, e esse barco era colocado num rio onde havia uma queda d'água muito forte. E essa galinha ia descendo, 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 até que morreria pelos pecados de todos daquela tribo. Aquele povo, de forma, como é que eu posso dizer, primitiva, representa uma verdade evangélica de que nós temos um pecado que só pode ser sanado com o sangue, com a morte, que os nossos pecados levam à morte. E a ideia de substituição que Jesus fez por nós na cruz estava totalmente representava na história desse povo. E quando ele chegou para pregar Jesus, ele disse Jesus, ao invés dele pregar Jesus como Cordeiro de Deus, ele dizia Jesus é a galinha de Deus. E quando ele começou a dizer que Jesus era a galinha de Deus, que tira o pecado do mundo, as pessoas todas daquela tribo se converteram. E aí nós temos nos ensinamentos tribais, de 25 povos, todos eles têm na sua gênese algo do Evangelho. E ele diz o seguinte, na conclusão do seu livro, de que Deus, em todas as épocas e em todos os lugares, teve um interesse profundo de se comunicar com nós seres humanos e de se apresentar com amor, perdoando os nossos pecados. Ele mostra um Deus de amor que não ficou só entre os judeus, mas um Deus que falou com todos os povos em todas as épocas, até que chegou a plenitude dos tempos, em que uma vez só o seu filho veio a essa terra, e ele então uma vez só morreu pelos nossos pecados, trazendo então o perdão de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus. A religião então, ela é o esforço humano de se religar com Deus. Por isso que nós cremos que Jesus não é uma religião, porque Jesus, ele é Deus se religando conosco. Não é mais nós que tateamos no escuro, procurando uma forma de agradar um Deus que nós não conhecemos. Jesus, ele é a manifestação do próprio Deus entre nós, claramente mostrando amor e dizendo quem Deus é. Hebreus capítulo 1, versículo 1, que Deus antigamente falou aos nossos pais, por meio dos profetas, em vários lugares, em vários tempos. Porém, nesses últimos tempos, tem falado conosco através do seu Filho. Versículo 2, e Ele é a perfeita manifestação, diz na nova tradução da linguagem de hoje, de toda a divindade. Jesus é isso. E eu vou começar a pregar aqui se eu não parar. Vamos voltar. Então, o Fator Melquisedeque é um livro que vai mudar a sua visão sobre os povos pagãos. Muitas pessoas pensam assim, os índios lá, coitados, não tiveram acesso a Jesus. Realmente no passado não tiveram, mas eles de alguma forma tinham na sua cultura algo de Deus para eles. Paulo fala disso quando ele diz que a lei moral está no coração dos homens. Em Romanos 2, 14 e 15 diz isso, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei.
os quais, mostrando a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então olha só, você pega qualquer povo do mundo, pelo menos 8 ou 9 dos 10 mandamentos estão lá em todos esses povos. Qualquer povo do mundo, em qualquer lugar que não conheceu a Deus, não conheceu a Bíblia, dos 10 mandamentos, pelo menos 8 ou 9, e às vezes os 10 estão lá. Que você não deve desonrar seu pai nem sua mãe, não deve matar, não deve roubar, não deve pegar a mulher do próximo, que você não deve desejar o que não é seu, que você deve guardar um dia para descansar. Todos os povos antigos tinham 1 ou 2 dias de descanso na semana. É Deus, é a manifestação da sabedoria de Deus. A ideia de bem e mal, de certo e errado está em todos os povos. Uma moral existe em todos os povos. Um índio tem que obedecer o cacique. E aí vai. Em todos os povos, os princípios da sabedoria de Deus estão expressos na sua lei moral. De forma genérica. Mas ela vai ser clara para nós em amor através de Jesus. Então a ideia de certo e errado, bem e mal, isso não é uma invenção cultural. Esses dias uma colega de trabalho dizia assim: essa ideia de certo e errado, bem e mal é uma invenção dos cristãos. Vê vocês, apontou para mim, vocês cristãos inventaram esse negócio de bem e mal para botar culpa nas pessoas, porque não sei o que não sei o que. Eu fiquei bem quietinho assim, pensando, não vou responder. Ela veio com raiva, a gente não responde quando uma pessoa está com raiva. Daí passou um pouco e ela veio dizer assim: eu tenho aquele aluno lá, aquele aluno ele rouba o lápis do colega, ele rouba o caderno, rouba tudo, aquele guri rouba tudo, olha, e a lei não deixa a gente fazer nada, nós tínhamos que poder fazer alguma coisa para esse guri parar de roubar. Eu disse: professora, mas espera aí, tu está dizendo que roubar é mal? Roubar é mal? Roubar é mal. Pois é, mas então tu está dizendo que tem bem e mal. E isso não é uma invenção dos cristãos, então? Não, todos os povos dizem que tem coisas erradas. E roubar é uma coisa errada. Pois é, está lá na Bíblia. Não roubarás, não furtarás. Pois é, e daí tu está dizendo que tem que ter punição. Isso não é uma invenção cultural? Na sua opinião, até há pouco, tudo era uma invenção cultural. Mas agora você quer dizer que não. A sociedade não sobreviveria se não houvesse lei. E a lei vem para colocar ordem. E a ordem é para nos defender de nós mesmos. A lei não é para machucar as pessoas, a lei é para nos proteger. E para isso Deus criou as leis. Para isso Deus criou o governo, a autoridade. Porque nós não somos bonzinhos. Nós só fazemos o que nós somos obrigados a fazer. Na maioria das vezes. Há um filósofo muito conhecido chamado Sócrates. Sócrates é descrito pelo seu discípulo chamado Platão. E Sócrates é um dos primeiros racionalistas do mundo. Um dos primeiros homens a raciocinar sobre o universo. Sócrates é um dos filósofos mais importantes da história da humanidade. Ele viveu no período anterior a Cristo, na Grécia. E é interessante algo. Não sei se você sabe, mas Sócrates foi preso e foi proibido de ensinar em público no final da sua vida. Porque o governo grego disse que Sócrates estava pervertendo os jovens a uma fé que não era grega. Qual era a fé de Sócrates? Ele dizia que só havia um Deus que criou tudo. E que esse Deus habitava dentro de nós, se nós chamássemos ele para habitar. E que ele se importava com a gente. Sócrates, com o seu raciocínio, ele vai chegar à ideia de um Deus que criou tudo, só um. Porque tem que ter um início para tudo. Então ele vai e diz, olha, eu peguei um trecho de um texto de Sócrates. E ele diz, olha, não lhe parece que aquele que fez os homens, desde o início lhes deu órgãos, a fim de lhes serem úteis, os olhos para ver os objetos visíveis, as orelhas para ouvir os sons. Para que nos serviriam os odores se não tivéssemos narinas? Que ideia teríamos do que é doce, do amargo, do que satisfaz agradavelmente o paladar, se a língua não tivesse ali para decidir?
Não é acaso uma maravilha da providência que os nossos olhos, órgãos delicados, estejam munidos de pálpebras, que se abrem como portas quando deles precisam e se fecham durante o sono? Que estas pálpebras estejam munidas de cílios, que a maneira de crivos, de uma janela, vamos dizer, uma proteção, defendem contra o furor dos ventos? Que os sobrancelhos se colocam como se fosse um telhado sobre os olhos para impedir o suor a escorrer da frente o atrapalhe? Que os ouvidos recebam todos os sons sem se encher jamais? Que os dentes dianteiros de todos os animais sejam cortantes e os molares próprios para triturar os alimentos recebidos dos incisivos? Que direi da boca, que destinada a receber o que excita o apetite do animal, é colocada junto dos olhos e das narinas? E como as dejeções, vamos dizer, a nossa saída dos alimentos, excitam a aversão, elas têm afastado os seus canais, de maneira que se encontrem distante dos órgãos mais delicados. Duvidas ainda que essas obras, feitas com tanta ordem, sejam produzidas ao azar ou por uma inteligência? Percebo bem, concorda Aristêmodo, participante do diálogo, que as considerando sob esse ponto de vista, são reconhecidamente obras de um sábio artista, animado por um terno amor por suas criaturas. Os gregos, os filósofos gregos, num período bem anterior a Cristo, confessavam que há um Criador, e que esse Criador, só por vermos as suas criaturas tão delicadamente bem criadas, podemos perceber que esse Criador se importa conosco, que Ele nos ama, que Ele tem um terno amor por suas criaturas. O que diríamos então da arqueologia? A arqueologia, o pastor Cristian até citou um pouco antes, está repleta de descobertas que vão comprovando uma a uma as coisas que estão na Bíblia. Aquilo que por anos tentaram nos dizer que eram lendas, que eram coisas que não tem nenhuma realidade. Estuda as culturas e o modo de vida do passado a partir da análise dos vestígios materiais. Realiza expedições, escavações, revitalizações. E há um grande ramo da arqueologia chamada arqueologia bíblica, que se dedica a escavar lugares aonde aconteceram os fatos da Bíblia. Quanto mais as pesquisas avançam, mais se confirmam as histórias da Bíblia. E aqui eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Eu trouxe um livro aqui. Esse livro eu ganhei do meu pai quando eu comecei a fazer a faculdade de História. E eu não tinha lido ele. E depois do terceiro semestre, que eu vi que meus professores não tinham muita resposta para me dar, eu comecei a ler esse livro. E mudou muita coisa do que eu pensava. Mudou totalmente. Chama-se Descoberta dos Tempos Bíblicos, de Alan Millard. E nele, página após página, você vai vendo fotos, traduções e explicações sobre artefatos que foram descobertos e que vão comprovando um a um cada um dos eventos explicados na Bíblia. Documentos escritos por outros povos, pedras que foram lapidadas com textos que comprovam a mesma história que está na Bíblia, documentos de barro, objetos, moedas com o rosto dos mesmos reis que a Bíblia conta. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou pegar todos os milhares de artefatos que tem. Eu escolhi um evento específico ou dois para tentar falar para vocês terem uma ideia da riqueza de achados arqueológicos que temos. E na apostila tem uma parte inteira sobre isso. Se vocês pegarem o anexo 1, lá no finalzinho na apostila, página 20 e poucos em diante, nós temos... alguém tem uma apostila aqui para mim, só citar a página? Aqui na apostila de vocês, esse material quase todo que eu estou falando aqui está na apostila, tá? Vocês podem ler em casa com mais calma. Por exemplo, a página 12 tem esse texto aqui do Sócrates, que eu citei agora mesmo, que eu li. Na página 12, vocês podem ver esse texto do Sócrates. Essa parte da lei que está no coração do homem, está na página 13, em diante, até a 14. Aquilo sobre a Bíblia, que o pastor Christian falou, página 17 em diante. Inclusive falar sobre o pastor Christian, a pedido de alguns aqui, eu solicitei para ele cópia desse material que ele mostrou para nós.
os slides. Inclusive dos outros 100 e poucos que não conseguiu, 70 e poucos que não deu para mostrar. Ele vai me passar esse material, nós vamos converter em PDF e nós vamos passar por WhatsApp para todos que pedirem, tá? Então quem quiser, manda um WhatsApp para nós, ou para o WhatsApp da igreja, ou para o WhatsApp dos jovens, ou manda para mim, e eu vou responder para ti essa semana, assim que ele me enviar, com esse arquivo, com todos os slides do pastor Christian, tá? Na página 24 em diante, nós temos aqui alguns documentos, eu selecionei, que são mais recentes, que foram descobertos mais recentemente. 24, 25, 26 e 27, alguns artefatos que provam histórias da Bíblia, tá? E daí o último anexo, que é a página 27 em diante, fala sobre as provas antropológicas do dilúvio. Eu já vou falar sobre isso, sobre o dilúvio. Por que eu escolhi o dilúvio? Porque o dilúvio é talvez um dos assuntos mais polêmicos da Bíblia. Muita gente vai dizer, tu acredita naquela história de Noé construindo um barco, botando os bichos para dentro, e vai vir uma chuva e vai acabar com o mundo? Não pode. Se o mundo todo tivesse acabado, não, a gente ia saber. Mas por que não? Por que Deus não pode ter enviado uma chuva para acabar com tudo? E agora nós vamos nos questionar sobre isso. Onde está a prova de que isso não aconteceu? Mas eu tenho milhares de provas de que isso aconteceu. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Por exemplo, na Babilônia, nós temos um achado muito interessante. Um documento de 2.800 anos, entre 2.800 e 2.500 anos atrás, chamado a Odisseia de Gilgamesh. Isso aqui é uma placa escrita em língua suméria, linguagem cuneiforme. Eram placas de barro escritas com a ponta de uma flecha, uma cunha. E essa língua, ela é traduzida hoje pelos estudiosos da arqueologia que trabalham com os povos da Mesopotâmia. E são mais de 50 plaquinhas iguais a essa, que formam uma biblioteca. Essa biblioteca tem mais de 500 placas ao todo, mas são 50 placas que formam essa história, chamada Odisseia de Gilgamesh. É uma história que era contada de pai para filho, para neto. Gilgamesh era um rei. Mas dentro dessa história de Gilgamesh, ele se encontra com vários personagens que faziam parte das lendas e dos contos do povo dele, do povo da Suméria. Então ele está contando histórias bem mais antigas. E ele conta a história de um homem que ele se encontrou, teoricamente, chamado Utnapishtim. É difícil de falar. Utnapishtim. Esse aqui. Que seria o único sobrevivente, um dos sobreviventes de um grande dilúvio que acabou com toda a humanidade. E essa história tem gigantesca semelhança com a história do dilúvio da Bíblia. Para vocês terem uma ideia, esse cara foi avisado por um Deus de que os deuses haviam feito uma reunião e haviam decidido, vamos acabar com a humanidade. Porque o ser humano se corrompeu. Igualzinho que está na Bíblia. E foi dado a ele a ordem de construir um barco, e foi explicado como deveria ser esse barco. E que depois foram enviados animais para esse barco. Que houve uma chuva de, no caso aqui eram 40 dias. Depois 40 dias parou, depois 40 dias baixou. E aí então desceram da arca e havia toda a humanidade se acabado. Só o nome do personagem é diferente, o nome do Deus é diferente. Os dias ali é um pouquinho diferente, mas a história é a mesma. Então tu vai dizer, pode ser talvez pensa, os judeus, os hebreus viveram muito perto dos sumérios. Quem sabe é por proximidade, esses povos tinham uma mesma cultura. Se você pegar na sua apostila, essa foto eu não botei aqui, na página 28, tem um mapa mundi. E se você olhar nesse mapa mundi, você está vendo cada um desses pontinhos? Cada um desses pontinhos é um lugar no mundo onde foi achado uma história semelhante à do dilúvio
em um povo antigo. Olha quantos povos. São mais de 100 povos que contam a mesma história de um dilúvio. Mais de 100 povos. Pode olhar, Dani, a tua. E essa aqui é só um dos achados. Temos milhares de outros. Na história deles, esse aqui é o Utnapishtim. E aqui, ó, tem um desenho até dele dentro de um barco com os animais. Até no Brasil, os povos tupis guaranis contam a história do dilúvio. Sabe como é que é para os tupis guaranis? O Deus Sol apareceu e disse: Eia, disse para um homem e para uma mulher que estavam no mato: Eia, os deuses decidiram acabar com todo mundo. Sobe o mais rápido que der na árvore. E eles subiram. Nisso começou uma chuva terrível, caiu um raio bem no meio da árvore, separou ela em 2 caicos, e eles sobreviveram ao maior dilúvio de todos. Tu vai dizer: bah, Dionísio, os caras viveram num caico, sobreviveram a um dilúvio. Mas pensa, eles iam contando que era um barco de geração em geração. Como é que é o barco aqui para os povos da América? São caicos. Então a pessoa que foi contando essa história hoje, passando depois de milhares de gerações a história, em história oral, não havia escritos, eles foram alterando conforme a cultura da época. Mas os vestígios daquela história original ainda estão ali. É a mesma coisa nós aqui. Se eu falar um negócio no ouvido da Karina e pedir para ela ir falando para o lado e para o lado, e quando chegar lá no final a frase vai estar totalmente distorcida. Telefone sem fio, já ouviram esse exercício? Cada um muda sem querer uma letra, um som de uma palavra, o outro entende errado. E aí esse telefone sem fio da humanidade foi levando vários povos a terem histórias diferentes, mas que remontam a uma verdade única. Num certo dia, Deus fez um dilúvio. Deus terminou com aquela humanidade que havia, mas salvou uma família. Uma família. Todos esses povos contam a mesma história de uma família. No Monte Ararat, exatamente onde a Bíblia diz que a arca foi parar, os geólogos encontraram uma formação geológica, uma rocha. Olha só, um monte que tem esse formato aqui. Geólogos, estudantes, têm dificuldade para chegar nesse monte, que ele é muito alto, são 6.000 e poucos metros de altitude. Mas tudo indica que a arca, que era de madeira, ficou aqui muito tempo, foi coberta por terra, por pedra, e aquilo ali foi sedimentando. Quando a arca se desmanchou, ficou o formato dela na pedra. Depois de 6.000 anos, né? Fazem 6.000 anos a história do dilúvio. Se tu pegar as datas da Bíblia, fazem 6.000 anos. Se tu pensar que as datas da Bíblia podem ter lacunas, seriam mais de 6.000 anos. Por que lacunas? Porque os povos antigos, eles não tinham a datação que nem a nossa. Não era um calendário que nem o nosso. Então muitas vezes na Bíblia diz assim, ó, fulano gerou ciclano, que gerou ciclano. O gerou não quer dizer que o cara é filho, às vezes o cara era neto, bisneto. Tipo Jesus, filho de Davi. Davi era o pai de Jesus? Não, ele era tataravô de Jesus. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Adão e filho de Deus. De 14 em 14 gerações. Veja, eles datavam de uma forma diferente da nossa. Mas só falar de datas na Bíblia daria um ano para nós estudar aqui. Mas vejam só, isso aqui é uma foto satélite. Se você procurar no Google, descobertas sobre o dilúvio, você vai achar muita coisa. E agora a geologia. A geologia estuda as rochas. Não sei se você sabe, mas o nosso solo está sempre se modificando. Nascem árvores, caem folhas, cria mais solo, vai subindo. Quanto mais o tempo passa, mais alto está o nosso solo. Mais camada de carbono vai sedimentando. E as camadas mais embaixo vão virando rochas pelo peso. Então, quanto mais baixo está algo, estou falando de forma bem chola para todo mundo entender, tá? Quanto mais para baixo está o negócio, mais antigo ele é. Então, se tu for escavar, por exemplo, uma escavação arqueológica, e tu achar uma camada de terra, aquilo ali pode ter sido de 200 anos atrás.
Daí tu vai cavar mais um pouco, vai ser 500 anos, mais um pouco 1000 anos, mais um pouco 2000, 5000, e aí vai. E os geólogos se espantam de uma coisa. Alguns tentam dizer que foi a glaciação que fez isso, mas é bem mais recente, porque tem artefatos humanos anteriores e posteriores. Em todo o mundo, em todos os lugares aonde você cavar, claro, exceto em lugares onde passou por maremotos, por coisas do tipo que levou aquela terra, você vai achar uma camada de solo de mais ou menos 4 a 6 metros de espessura, de uma camada onde não existe ali dentro. Não existe ali dentro cultura humana. Ou seja, você não encontra dentro dessa camada coisas intactas, tipo pessoas enterradas, objetos. Você encontra coisas bagunçadas. E nesta camada, é uma camada que é chamada lodo e limo. São 4 a 6 metros em qualquer lugar do mundo que você cava, que você encontra uma camada escura de lodo e limo. E os cientistas remontam que essa camada está aproximadamente de 6 a 8 mil anos atrás. Exatamente a época em que a Bíblia fala do dilúvio. Se houve um dilúvio no mundo todo, ele deve ter bagunçado tudo, gerou muito lodo, muito limo, e isso ficou acumulado e depois as árvores começaram a se formar ali por cima. A geologia prova um gigantesco camada de lodo em todo o planeta. E aí nós poderíamos pegar outros documentos, milhares. Por exemplo, há um tempo atrás se questionava se de fato Israel foi uma vez sitiada pelos caldeus. Será que Senaqueribe de fato sitiou? Será que é verdade, não é? A Bíblia pode ter inventado essas histórias. Pois foi achada uma pedra, chamada Prisma de Senaqueribe, toda em escrita fenícia, e que conta a mesma história. Quanto a Ezequias, o judeu, ele não se submeteu ao meu jugo, e eu sitiei 46 de suas cidades fortes, fortificações, muradas e inúmeras aldeias pequenas e vizinhanças, e conquistei-as por meio de bem batidas rampas. Exatamente o que fala na Bíblia. Só que a Bíblia vai relatar a história pelo lado de quem estava de dentro da muralha. Senaqueribe vai contar a história de quem estava do lado de fora, invadindo a cidade. Essa é a época em que Israel foi destruído. Jerusalém foi destruído. O templo foi derrubado. Foi tudo roubado. O povo teve que comer cocô de pomba, diz na Bíblia, para matar sua sede. Porque o rei Senaqueribe desviou o curso dos rios e fechou todas as portas da cidade. Ninguém podia entrar nem sair. Ele tinha uma tática de guerra muito boa. Ao invés de ele fazer uma batalha, ele dizia o seguinte: vou deixar os caras morrer de fome e sede. Quando eles saírem, quando eles abrirem as portas, ou eles estão mortos ou estão rendidos. E aí não precisa fazer uma guerra. Então ele cercava as cidades, fechava tudo e não deixava ninguém entrar nem sair. Não entrava comida, não entrava água, não entrava nada, as pessoas morriam. Acabou a guerra. E aí nós temos outros milhares de artefatos que comprovam contextos e fatos diretos, ou fatos diretos descritos nas Escrituras. Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo simples. A gente conhece a história de Jesus, e ele foi julgado por Pôncio Pilatos. Alguns diziam, até uns 80 anos atrás, pouco tempo, que Pilatos nunca existiu, que era uma invenção da Bíblia, porque não se achavam documentos romanos com esse nome. Mas então foi achada a pedra do túmulo dele. Pôncio, aqui tem o final, Pilatos. E as escavações provaram que é do 1º século depois de Cristo. E aí nós vamos achar documentos, placas, moedas de diversas épocas. Eu quero mostrar para vocês mais alguns textos, tá? Alguns materiais. Quem quiser adquirir, isso aqui é muito bom, gente. Manual Bíblico da SBB. Tem para vender lá na Sociedade Bíblica. Se alguém quiser encomendar, pode pedir por nós, a gente busca lá, por este custo. Se eu não me engano, é uns R$50 lá.
É um material muito bom, todo colorido. Tem essas e outras descobertas. Livro após livro da Bíblia, as descobertas que tem e mostrando como era a cultura das pessoas. Então ele é um manual da Bíblia. Ele explica a Bíblia para ti. Inclusive os versículos mais difíceis de tu entender, ele explica. Por que se escreveu aquilo? Como é que era a cultura das pessoas naquela época? É um material muito bom para quem quer estudar a Bíblia e entender isso. E tem os achados arqueológicos também. Outro material legal, para quem quer entender melhor a Bíblia, e esses achados e tudo mais, Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia. Aqui também tem muita coisa legal. Eu vou deixar aqui, quem quiser vir olhar depois, pode vir olhar. Tem mapas, tem achados também arqueológicos. Ih, caiu meus papéis. Tem um monte de coisa bem legal. Descobertas que vão provando e explicando o porquê e como era a cultura das pessoas naquela época. Então, e aí você vai encontrar nesses materiais aqui, materiais riquíssimos da cultura das pessoas, de como eram os templos, como era. Um outro material legal, antes de eu entrar nesses textos de Cristo, será que eu esqueci de botar aqui as fotos? Eu esqueci. Um outro material legal, é esse livro aqui, que o meu já está bem judiado, mas tem para vender novo. Chama-se E a Bíblia Tinha Razão. Ele é do início do século passado, já tem quase 100 anos que ele foi escrito. Mas, gente, ele é um material muito legal. É um pesquisador, um jornalista, que ele vai atrás de arqueólogos do mundo todo e de tentar desvendar os mistérios da Bíblia. Por exemplo, só vocês terem uma ideia de um exemplo assim, simples. Lembra daquela estrela que diz na Bíblia que apareceu no ano em que Jesus nasceu sobre Jerusalém? Sobre Nazaré? E que apontava o nascimento do Salvador? E que vieram os caras lá do Oriente, né, os reis magos, aquela coisa toda? Tu vai dizer, Deus fez aparecer no céu. Beleza, Deus fez aparecer. Mas ele pesquisou através da astronomia, ele foi lá num lugar onde tem o mapa astronômico do mundo, as estrelas, como elas eram em cada época, porque as estrelas também se modificam, elas também estão girando nas suas galáxias, e os planetas, que também às vezes nós achamos que são estrelas, também estão em movimento. Então ele fez um retorno ao ano em que Jesus nasceu, e ele descobriu que duas estrelas, uma estrela e o planeta Marte, se encontraram bem próximos naquele ano, e que os dois juntos poderiam ser vistos no céu parecendo uma estrela bem grande. E que detalhe interessante, vocês sabem que os antigos tinham os signos, né? Os povos do Oriente tinham lá Áries, aquela coisa toda, né? E os povos do Oriente Próximo, cada signo representava um povo. Um signo era o povo babilônico, outro signo era os sírios, outro signo era os árabes, outro signo eram os judeus, os israelitas. Os signos são lugares do céu. Se você pegar o céu e dividir em 12 fatias, isso são signos. E quando apareceu aquela estrela nova, gigante, ela apareceu bem no signo de Israel. Ou seja, para eles era o significado de que uma nova estrela, uma grande estrela, maior que todas as outras, ou seja, uma autoridade maior que todas as outras, estava nascendo em Israel. Exatamente no ano em que Jesus nasceu. Por isso eles foram guiados pela estrela. Quem sai de Jerusalém indo para Belém, aquela estrela ficava no signo de Israel, exatamente em cima. Quem caminhava naquela estrada veria aquela estrela. E ele foi a esse lugar, e ele fez fotos de como seria o céu naquela época. Ele fez todo um mapa. E não só essa história, são mais de 100 histórias que ele conta aqui, com achados, com documentações, com o nome dos cientistas que encontraram. São materiais muito legais. E ele chega no final dizendo, a Bíblia tinha razão. Até o que nós descobrimos agora, a Bíblia continua tendo razão. Tá aí Jesus. Será que Jesus existiu? Porque como é que eu vou acreditar no Mateus, Marcos, Lucas, João, que eram amigos de Jesus? Eles podem ter inventado, eles eram amigos entre eles, quem sabe eles inventaram uma história, né? Para dizer que um cara lá, bom, chamado Jesus, existiu. Será que eles não inventaram isso? 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 Será que eles não inventaram isso?
A história nos prova que Jesus existiu. Jesus é um personagem histórico real. A existência de Jesus não é questionada por nenhum historiador. Porque são inúmeros documentos no mundo que provam que Jesus existiu. Fora os documentos que estão na Bíblia. Por exemplo, teve um historiador romano chamado Gaio Suetônio. E ele fala de um tal de Crestus, que é a forma romana de escrever Cristo, que é Jesus Cristo. Diz que eles foram expulsos de Roma por causa de Cristo. Jesus nunca esteve em Roma, mas os discípulos dele eram chamados de cristãos, e por causa do Cristo foram expulsos de Roma. Nós temos Flávio Josefo, aqui eu tenho até um material, eu trouxe até o livro dele. Flávio Josefo foi um historiador do século I. E ele era funcionário de Roma e era judeu. E ele escreveu o livro História dos Hebreus. Ele escreveu vários documentos, mas entre eles História dos Hebreus. Ele conta toda a história do Antigo Testamento de forma histórica, não religiosa. Ele não fala de fatos religiosos. Ele não tenta colocar Deus na história, ele tenta trabalhar a história dos homens. Ele era um historiador, não um teólogo. Mas ele vai entrando na história recente de Israel, porque ele viveu na mesma época que Jesus. E ele então, olha o que ele fala sobre Jesus. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia devemos considerá-lo somente como um homem. Tanto suas obras eram admiráveis. Então ele não era um cristão, mas olha o que ele está falando sobre Jesus. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo, o mais ilustre de toda da nossa nação. Acusaram-no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia. Olha o que o cara escreve. Como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que vemos hoje em dia tiraram o seu nome. Um historiador não cristão, de língua grega, trabalhando para o governo de Roma, escreve a história dos judeus, e ele conta uma história que ele viu nos dias dele. História de Jesus. O pastor Christian já falou antes sobre os pergaminhos do Mar Morto. Mas só para vocês terem uma ideia, vocês viram essas montanhas aqui? Estão vendo esse buraco aqui? Isso é uma caverna? Daí você vai dizer, meu Deus, como é que eles faziam para subir até lá em cima? Na época em que essa caverna foi usada pelos povos que usavam ela, o Mar Morto vinha até essa altura. Se vocês olharem aqui, a rocha está cheia de marcas, ó, da água do mar. Só que como diz o nome, o Mar Morto morreu. Ele está morrendo. Há mais ou menos 400 anos antes de Cristo, houve um terremoto que desviou o curso de 2 rios que abasteciam o Mar Morto. Então o Mar Morto começou a deixar de receber água. Ele só recebe água do Rio Jordão. Então o Mar Morto recebe menos água do que evapora. Então todos os anos está baixando. E na época em que os essênios ocupavam essa região, eles vinham de barco até essas cavernas. Porque eles eram proibidos de ter a sua fé em Israel. Porque no ano 70 Jerusalém foi destruída, os judeus foram expulsos. E então eles esconderam os seus documentos aqui dentro. E como o pastor Christian mostrou, 5.000 pergaminhos foram encontrados ali dentro. E quando traduzidos, mostraram que a Bíblia que nós temos hoje é a mesma Bíblia de 2.000 anos atrás. Para terminar, porque os meus slides terminaram, nós poderíamos passar dias, horas falando sobre isso. Você pode olhar a natureza, o universo. Se você um dia for num lugar bem escuro, que não tiver tantas luzes da cidade, lá no interior, sai de noite no escuro, numa noite que o céu está limpo, e olha para as estrelas.
Olha para o universo. São bilhões de galáxias, com milhares de estrelas em cada um. Milhões de estrelas. Milhões de planetas. Um universo tão grande. E tudo tão perfeito se encaixando. O nosso planeta na distância certa do Sol. Girando na mesma velocidade sempre. A sua vida acontecendo. A natureza se transformando e se renovando. Tudo encaixado perfeitamente. Cada micro-organismo. Cada animal. E se isso não basta, eu vou te fazer um convite. Deitado ali na grama que tu está olhando para o céu, fecha o teu olho. E vê se tu não vai sentir a presença desse Criador. Se tu convidar Ele, Ele está ali disponível. Ele quer falar contigo. Ele se faz manifesto. Ele vem até nós. Nós podemos tentar tateá-lo na nossa sabedoria, mas nós nunca vamos poder descrever Deus em completitude, porque Deus é indescritível. Deus vai acima de tudo isso. Deus passa além do nosso pensamento. Deus é maior do que nós mesmos, inclusive maior do que os nossos erros, do que a nossa pequena passagem nessa terra. Mas sabe o que é bonito dessa história? Que um Deus tão maravilhoso escolheu habitar em nós. E nos escolheu para serem seus filhos. E escolheu dividir conosco o conhecimento, que é uma habilidade que vem dele. A sabedoria que vem dele. O amor que vem dele. Atributos que são dele. Se você abrir seu coração, esse Deus quer tomar a tua vida. Quer te preencher, quer trazer paz no teu coração. Quer te dar alegria de viver. E Ele pode te fazer um cientista, um industriário, um trabalhador, um estudante, uma dona de casa, sei lá. Melhor dentro desse universo que Ele criou. Onde tudo se encaixa, você também se encaixa. Gostaria de te convidar para nós encerrarmos para fazer uma oração. Feche teus olhos. Como você está? Senhor, nesta tarde nós contemplamos uma pequena parte da grande sabedoria das tuas obras. E nós percebemos que o teu amor está sobre nós geração após geração. Tu tens se mostrado, tu tens se importado em se revelar para nós. E nesses dias, tu tens falado muito conosco, mesmo através do silêncio, pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos pela oportunidade de recebermos a vida que vem de ti. Obrigado pelo dom de estarmos vivos, de respirarmos e de podermos contemplar a tua criação. Mas nós queremos mais que isso nessa tarde. Nós queremos te tocar. Nós queremos nos unir a ti. Nós queremos receber a eternidade que vem de ti. Por isso nós pedimos, abençoa a vida de cada um que está aqui nessa tarde. Nos recebe como os teus filhos. Senhor, se alguém entrou aqui essa tarde querendo apenas respostas, encontrou a grande resposta. Tu és a resposta. Tu és o Filho de Deus. Tu és amor, Tu és perdão. Nós pedimos, Jesus, toca as nossas vidas nessa tarde. Obrigado pelo Teu amor. Renova em nós a fé, a esperança e a alegria a cada dia. Possamos acordar amanhã de manhã felizes por fazer parte dessa criação. Mas mais que isso, felizes porque Tu habita em nós. E porque estaremos eternamente contigo. Eternamente contigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vamos ficar em pé. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra
Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Muito bom passar esse tempo juntos, né? Bom, assim nós queremos agradecer a presença de todos vocês, ouvintes, a todos vocês a todos os nossos convidados que estiveram aqui. E assim como eu falei antes, quando eu trouxe uma frase do Cortella, quando disse que a mente funciona melhor aberta, eu gostaria de instigar vocês trazendo outra frase. Einstein, um grande físico, disse que uma mente, depois de aberta, ela nunca mais volta ao mesmo estado. Que a gente continue aprendendo e que o conhecimento não cesse. Sábio Salomão dizia, quando a gente para de aprender, a gente esquece até o que sabe. Então que a gente continue aprendendo.